bem, pessoal, olha só. Esse assunto está no livro 7, no capítulo 30, e ele vem falando sobre o segundo reinado, tá bom? Nas últimas aulas a gente vai me dizendo aí se alguma coisa acontecer, tá bom? Eu estou tocando no barco aqui agora. Beleza. Estudamos nas últimas aulas sobre a vinda da família real para o Brasil, o processo de independência, independência do Brasil, e entre esse processo de independência, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, nós temos ali um período que é chamado de período regencial, tá bom? Na última aula eu falei sobre ele com vocês rapidamente, mas falei. Período regencial, pessoal, ele é um período conhecido por grande instabilidade dentro do poder político no Brasil. Isso porque Dom Pedro II, ele ficou aí como herdeiro do trono, né, devido à abdicação de Dom Pedro I, e aí ele tinha uma idade insuficiente para governar, foi criado o período regencial. Eu havia dito para vocês que o período regencial, ele supre a necessidade, seja por motivo de doença, seja esse motivo de abdicação, a impossibilidade de governar por algum fator, né? Então, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos e deveria esperar, né, para que ele assumisse o trono brasileiro, ele completar ali os 18 anos dele, certo? Por isso que existiu esse governo regencial. Então, a regência foi para suprir esse espaço de tempo. Existem historiadores que consideram o período regencial como uma extensão ali, né, o iníciozinho do segundo reinado. Isso por quê? Quando Dom Pedro I ele abdicou o trono, encerra-se o primeiro reinado. Então, tem muitos que têm essa visão de período regencial como um início desse segundo reinado, pelo fato de estar preparando ali o Brasil politicamente, pelo menos era isso que deveria ser feito, preparando o Brasil politicamente para o governo de Dom Pedro II. É fato, pessoal, que quem vive em uma família imperial, né, quem está sendo preparado para o governo, ele vai receber toda uma educação, toda uma instrução durante a vida dele, né, para que ele venha assumir esse reinado de maneira responsável, de maneira ali que cumpra todos os pré-requisitos, certo? Só que esse período regencial, ele fica conhecido no Brasil por uma forte instabilidade, né? Instabilidade por qual fator? Nesse período, você tinha alguns grupos políticos que queriam fazer parte do poder político, né? Alguns grupos econômicos, que queriam fazer parte do poder político. Então, assim, é fato que o Brasil, durante muito tempo, ele esteve sendo governado por uma elite ligada à pecuária ou à agricultura, e durante o período imperial não foi diferente, tá? O Brasil, ele tinha uma característica de ser governado muito por uma elite. Aí o que acontece? Esses regentes, eles tinham uma característica de defender os interesses próprios, né? Isso vai causar uma enorme insatisfação popular. Tanto que nesse período regencial tem aquelas revoltas, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada, a balaiada, a revolta dos malês, certo? Todas essas revoltas são de cunho popular. E todas elas, em diferentes partes do Brasil, vão estar insatisfeitas com o governo dos regentes que centralizavam os privilégios na figura deles, certo? Então, essa instabilidade e os benefícios que os regentes também davam à própria elite, né? Como a criação aí de formas de benefícios econômicos, inclusive, para os próprios barões do café, né? Centralizando os benefícios de venda, de exportação, de baixas taxas, né, de impostos sobre esse produto, para privilegiar mesmo essa classe social, certo? E aí, o que a gente vai perceber? Que no período regencial vai existir principalmente 2 grupos, e esses 2 grupos vão se estender para o segundo reinado como disputa. Resumidamente, todos os grupos políticos que tinham, ou tinha um ideal liberal, ou tinha um ideal conservador, né? E são esses 2 que vocês vão observar dentro do segundo reinado que vão fazer parte do segundo reinado. A regência, o período regencial é dividido em 4, tem uma regência que é a trina provisória, que foi para eleger, né, os representantes da chamada trina permanente, então foram 4 regências só, a trina provisória, trina permanente, a de Araújo Lima e a de Padre Feijó. A última foi de Araújo Lima.
Esse regente, ele tinha uma característica mais conservadora, e isso vai deixar descontente os grupos que defendiam uma ideia mais liberal. Esses que defendem a ideia mais conservadora são ligados à manutenção da escravidão, são ligados à manutenção de uma monarquia. Os liberais, eles já têm uma busca por autonomia política, maior liberdade econômica, certo? Então, já tinha uma característica um pouco mais moderna, vamos dizer assim, dentro de uma visão política. Apesar de, dentro desse âmbito político, a gente observa que eles podem até defender interesses diferentes, né? Assim, interesses não, ideologias diferentes. Mas na prática ali, quando estava no exercício de governo, os dois eram farinha do mesmo saco, né? Mônica. Muito bem. Oi. Oi. Eu. Você pode repetir as fases de novo, por favor? A trina provisória. Essas regências, você quer saber? É porque a Adriana perguntou no chat. A trina provisória. É isso aí mesmo. Trina provisória. Gente, é porque eu tô com a tela aberta aqui. Se eu for lá para o chat, eu não consigo. Aí, para voltar para essa, vai ser outra confusão. Aí eu não estou olhando o chat. Quando você tiver uma. São essas fases que você estava falando. Tá. Se tiver dúvida, você liga o microfone e fala, tá bom? Tá bom. Trina provisória. Depois a trina permanente. Depois vem a do Padre Feijó. Essa é una, tá bom? É só de uma pessoa, do Padre Feijó. E, por último, a de Araújo Lima. Tá bom? Dentro desse governo das regências, você vai observar lá as disputas, né? Porque você observa aí que o Brasil está sendo governado por pessoas de diferentes interesses políticos. Isso que vai gerar uma instabilidade no Brasil, viu, gente? Então, quando eu falo da instabilidade, é gerada justamente por isso. Aí vocês me perguntam assim, professora, mas o regente, ele tinha um exercício do poder moderador? Tinha. Só que eles criaram um ato adicional, né? Que devido à Constituição de 24, esse poder poderia dar poderes plenos, né? Então, no período regencial, eles vão limitar um pouquinho o poder do regente, tá? Mas o regente, ele ainda continua centralizando o poder aí de acordo com seus interesses. É por isso que muitas revoltas, todas as que eu citei, vão se estender aí durante o período regencial. Aí, o último regente, Araújo Lima, como ele tinha uma atitude muito conservadora, isso vai deixar descontente um outro grupo político, que são os liberais. Por isso que os liberais, eles vão articular junto com os apoiadores ali de uma monarquia, eles vão apoiar a quebra do governo de Araújo Lima. Como? Dando um golpe, né? Antecipando a maioridade de Dom Pedro II, certo? Então, isso é articulado pelos liberais, junto com os apoiadores desse partido, certo? O intuito mesmo era encerrar essas instabilidades políticas, tentar equilibrar o período, porque muitas revoltas estavam estourando no Brasil inteiro, né? Então, eles pensaram e fizeram o clube, que é chamado Clube da Maioridade, para articular todo o processo da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, certo? E aí, isso sempre liderado ali pelos liberais, então é quando, dentro desse consenso feito, é declarada a maioridade de Dom Pedro II, ele assume ali com 14 anos e pouquinho, né? Ainda não tinha 15 anos completo, e a partir dos 14, então, ele foi considerado maior, né? Ao ponto de assumir o governo do território brasileiro. É fato, né, gente, que uma pessoa de 14 anos, a maturidade dela aí para governar um país, ela deixa um pouquinho a desejar, apesar dele estar recebendo toda a instrução. Eles fizeram roupas e sapatos, né, e a postura dele para instigar um pouquinho e demonstrar que ele já era, né, já tinha uma postura de imperador, já tinha um tamanho suficiente para assumir como imperador, ou seja, eles tentaram ali forjar não só nos documentos, mas na aparência também de Dom Pedro, para que ele pudesse assumir o trono brasileiro, certo? Agora, é fato que toda essa manobra aí do Clube da Maioridade, promovendo essa maioridade, ela tem um interesse, tá?
E esse interesse é qual? Para os liberais, era muito melhor apoiar uma proclamação da maioridade de Dom Pedro, porque ali eles enxergavam uma maneira de continuar participando do poder político, certo? O que os liberais naquele momento temiam, que Araújo Lima ele desse algum tipo de publicasse algum tipo de documento ou desse o início a alguma articulação política que fizesse com que ele ficasse mais tempo do que ele deveria no governo, certo? Então, por isso que os liberais eles vão tomar essa atitude, né, essa manobra política aí com relação a isso, certo? No terceiro quadrinho aqui tem dizendo para você, ó, o objetivo é o quê? Acalmar o ânimo, né? Muitas revoltas. Repetindo, cabanagem, farroupilha, balaiada, revolta dos malês, né? Sabinada, todas elas de cunho popular. Né? Elas são, sim, controladas e reprimidas. Você pergunta, os interesses dessa população era em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né, de moradia, mais atenção política às camadas mais pobres do Brasil, né? Que a gente não percebe dentro do governo regencial, certo? E nem assim, pessoal, até hoje a gente tem dificuldade de perceber quais as estratégias políticas que vão nos beneficiar, mas as reivindicações foram feitas, né? Então, muito bem, alguma dúvida sobre isso ou está tranquilo? Sobre o golpe da maioridade? Tranquilo. Tudo certo? Suave. Suave, né, Arthur? Muito bem. Tá bom, olha só, aí vamos falar agora sobre o segundo reinado. É como se você imaginasse assim, ó, o segundo reinado, ele tem fase. Primeiro, ele durou 49 anos, né? Dom Pedro II, ele foi o governante que mais tempo esteve na frente do governo no território brasileiro. Depois dele, só Getúlio Vargas, né? Que ficou 19 anos. Então, esse período de 49 anos, ele vai se estender aí, o segundo reinado, então, vai se estender de 1840 até 1889, certo? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, que dentro desse período todo de 49 anos, você tem ali de 1840 até meados de 1870, você tem o auge do segundo reinado. Aqui nesse livro de vocês não está demonstrando isso, mas é como se você imaginasse o segundo reinado com uma linha crescente até 1870, tá? Então, você tem o auge do segundo reinado. De 1870 até 1889, você tem o declínio do segundo reinado, certo? E algumas questões que vão fazer com que o segundo reinado ele entre num processo de decadência, certo? Até chegar e facilitar ali esses problemas, facilitarem a quebra da monarquia e a proclamação da república, certo? Então, você tem que imaginar esse período aí. O que nós vamos tratar primeiramente? O auge do segundo reinado, que é quando é estabelecida a política, uma política mais centralizada, né? Dom Pedro II, diferente do pai dele, ele tinha uma característica muito mais articuladora, ele tinha uma inteligência política muito melhor do que, vou colocar muito melhor do que do pai, né? Porque ele tinha uma capacidade diplomática um pouco maior. E com características que não colocam ele como uma figura autoritária, certo? Apesar, não autoritária, mas coloca ele como uma figura em que vai exercer uma centralização política. Mas essa centralização política não significa que é de maneira autoritária. Oi, meu amor. Você pode repetir qual a data do Sara, né? do segundo reinado? Ô, meu amor, você pode repetir de novo, você falou tão baixinho. Qual é a data do auge do segundo reinado? Tá. 1840 até 1870. Nesse período, o que você vai ter nesse período? De 1840 a 70. Você tem ali o golpe da maioridade, você tem a Revolução Liberal, tem a Revolução Praieira, tá? Você tem o início do processo de abolição não, né? De fim do tráfico negreiro, certo? O Brasil articulando em questões diplomáticas, né? Principalmente ali na região do Rio do Prata. Aí, o auge é esse, de 1840 até 1870, tá? E de 1870 até 1889, você vai ter aí o Brasil participando da
da Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai vai gerar problemas econômicos para o Brasil, o aumento do endividamento, da dívida externa do Brasil, né, para patrocinar a própria guerra em si, né? Você tem questões que vão envolver a insatisfação da igreja, insatisfação do exército, né? Insatisfação da elite daquele período, que eram os grandes cafeicultores, né? Os grandes donos de uma mão de obra escrava. E aí, nessa segunda parte, também você vai ter o processo de abolição gradativo da escravidão, como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea, certo? Por isso que é declínio mesmo, porque vai ter uma turbulência dentro dessa segunda fase. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, falando da primeira fase, voltando às disputas entre liberais e conservadores. Como eu disse para vocês, os liberais, eles tinham uma defesa política por maior autonomia, maior participação política, mais liberdade política, descentralização política. Essa era uma atitude lá que os liberais defendiam. E os conservadores não, queriam a manutenção da escravidão, manutenção de um sistema de monarquia, porque eles se beneficiavam diante disso, certo? O que vai acontecer? Esses liberais e conservadores, ambos querem participar do poder político nesse momento. Foi proclamada ali a maioridade de Dom Pedro, não é? Nesse período, a monarquia ela tem todo um corpo administrativo. E esse corpo administrativo ela tem a presença de ministros, ela tem a presença de deputados, ela tem a presença de senadores, enfim, ela tem todo um corpo parlamentar que apoia, né, e está ali para ajudar na administração do país, né? E tudo isso sendo controlado lá pelo imperador. Vamos só lembrar de um outro fator. A Constituição vigente nesse período histórico é a Constituição de 1824. Essa Constituição, ela estabelecia o poder moderador. Durante a regência, esse poder moderador ele foi um pouquinho diminuído quando era exercido por regentes. Agora, quando é exercido por imperador, vai dar total autonomia do imperador sobre os demais poderes, certo? Então, você tem que observar, quando Dom Pedro ele assume, ele também faz exercício aí do poder moderador, certo? E aí, para montar todo o corpo administrativo dentro do executivo, legislativo e judiciário, naquele período existiam ali eleições. Só que essas eleições, gente, desde o primeiro reinado, elas eram censitárias. O que significa isso, professora? Significa que não era qualquer pessoa da sociedade, primeiro porque essa Constituição não tinha característica democrática. Então, não era qualquer pessoa da sociedade que poderia votar, certo? E quem poderia votar, então? Basicamente, pessoas ali de uma elite, de uma classe média, certo? De uma classe média alta, enfim, pessoas com um poder aquisitivo. Porque naquele período histórico, e lembrando que eram homens, tá? Porque as mulheres são excluídas do poder de voto até 1934, certo? Então, assim, homens maior de 21 anos, não poderia ser analfabeto e tinham que comprovar renda, né? O que se estabelecia principalmente naquele período para exercício de voto. Isso para escolher o imperador? Fato que não. Para escolher pessoas como deputados e espécie de governadores mesmo que existiam nas províncias, certo? Esses votos eram para esse tipo de eleição, tá? E aí, o que vocês vão observar? Que os liberais e os conservadores, eles vão querer, a todo custo, compor esse corpo administrativo, seja manipulando eleições, sejam utilizando de extrema violência para se eleger, que é justamente o que vai promover essas disputas entre liberais e conservadores, tá? No primeiro momento, o que o imperador ele fez? Ele fez o seu corpo parlamentar ali, principalmente de ministros, composto por políticos liberais, certo? Por que Dom Pedro fez isso no primeiro momentozinho do seu governo? Em forma meio de agradecimento ou de compensação, porque foram os liberais que ajudaram a articular a maioridade e o golpe da maioridade, certo? Só que essa atitude de Dom Pedro II não deixou os conservadores satisfeitos,
né? Então, os conservadores exigiram ali de Dom Pedro uma atitude. Então, o que Dom Pedro ele fez? Ele decidiu convocar as eleições para que os liberais ou conservadores fossem eleitos, né? Para compor aí os cargos como deputados e governadores aí das províncias, que naquele período tem alguns que chamam presidentes das províncias, tá bom? Só que essas eleições que aconteceram, elas inclusive ficam conhecidas como eleições do cacete. Isso por quê? Foi utilizado, tanto por liberais quanto por conservadores, o uso da violência naquele período. Era trocando urna, e colocando ali uma urna que tivesse votos maiores, isso os liberais fizeram muito. Utilizando de violência também, violência física, ameaças, né? Então, essas eleições, essas disputas aí de 1840 até 1848, esse período vai ser bem conturbado das políticas exercidas por liberais e conservadores, a maneira com que os caras queriam se eleger, certo? E aí, o que vai acontecer? Primeiro momento, os liberais foram eleitos, né? Só que os conservadores vão dizer que os liberais foram eleitos de maneira errada, utilizando a violência, e aí o imperador vai dissolver essas eleições, vai convocar novas eleições, e aí nessas novas eleições, o grupo maior que foi eleito ali foram os conservadores. Então, isso que vai gerar essa revolta liberal aqui em 1842, certo? Essa revolta liberal é porque os liberais agora, né, não aceitavam perder o que eles tinham antes conquistado, que era participar ali do corpo administrativo, certo? Então, você observa ali que os dois tinham a mesma prática, né, e tinham o mesmo objetivo, e defendiam estruturas políticas totalmente diferentes. O que é importante você saber é que tanto liberais quanto conservadores, eles queriam ocupar o poder, certo? E mesmo que utilizasse de maneiras ilícitas e violentas para conquistar isso, certo? E aí, gente, tem essa revolta dos liberais, a insatisfação dos liberais, né, ela acontece principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. Observe que são justamente os lugares em que, naquele momento, está servindo como polo econômico mesmo, né? Você tem ali a região, regiões que eram regiões auríferas, mas São Paulo e Minas Gerais, nesse período aqui, já estava como grandes produtores, né? Principalmente café, que vai ser o principal produto econômico do Segundo Reinado, certo? Então, a Revolução Liberal é da insatisfação dos liberais em conservadores ocupar o poder político, certo? O que o imperador ele vai tomar como atitude, gente? Ele vai tomar atitude de revezamento, característica de revezamento, certo? Então, para cessar os possíveis conflitos entre liberais e conservadores, Dom Pedro decide que eles poderiam revezar, né, de tempo a tempo o exercício do poder entre liberais e conservadores. Por isso que tem uma frase que define esse período, que é assim, ó: nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder, certo? Isso para dizer o quê? Que conservador e liberais defendiam ideologias diferenciadas, estratégias diferenciadas, mas quando estavam no exercício do poder, os caras exerciam ali e defendiam interesses muito similares, certo? E essa Revolução Praieira, ela também é de cunho liberal e ela vai acontecer em Pernambuco, né? E essa Revolução Praieira, ela acontece por quê? Porque tinha um diário lá em Pernambuco, que é chamado Diário Novo, que é um jornal, né? O nome de um jornal. E por que ela chama de praieira? Porque a sede desse jornal ficava numa rua, que é a Rua da Praia, lá em Recife, né? E aí, o que acontece? Essa Revolução Praieira, eles tinham vários objetivos para ser atingidos, né? Eles fazem um documento que é chamado Manifesto ao Mundo, e esse documento ele é publicado pelo próprio jornal Diário Novo, e ele tem vários objetivos aí, como o fim do poder moderador, garantia de emprego, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Eles queriam também o fim do monopólio político de muitos portugueses no território brasileiro, né? Então, assim, você observa que essa Revolução Praieira, ela tinha todas essas estruturas que os liberais defendiam.
Então, eles defendiam uma característica de maior autonomia política, econômica e descentralização da política. E aí, o governo imperial ele vai enviar as suas tropas para reprimir esse movimento, vai prender os principais líderes, então é um movimento que ele não tem as suas características atendidas. Mas os rumores dele vai durar até meados de 1851. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Tranquilo. Beleza. Vocês são tão bonitinhos, comportados. Eu vou, finalizou até aqui, ok? Sim. Tá bom? Ok. Aí, amanhã a gente Ok. fala sobre a instituição do parlamentarismo, porque esse tema aqui também é um tema um pouquinho mais amplo.